boa noite. Boa noite. O motorista de um caminhão com sinais de embriaguez foi preso depois de atropelar um homem na avenida suburbana em Salvador. Se for confirmado que o motorista bebeu, o crime, somado ao de lesões corporais, daria uma pena de até 4 anos de prisão. O problema é que 7 horas depois do acidente, o motorista ainda não tinha feito nenhum exame. Ivanildo Cardoso, de 28 anos, foi preso em flagrante tentando fugir do local do acidente. Nossa equipe tentou conversar com o motorista, mas foi difícil compreender o que ele dizia. Você estava fazendo o que aqui em Salvador com esse caminhão? Eu estava de caminhão falando sucesso. O cara estava no meio da estrada, meu irmão. É o quê, meu irmão? O cara estava no meio da estrada e todo mundo... Ivanildo dirigia este caminhão. Segundo testemunhas, ele tentou desviar de um micro-ônibus e acabou prensando Idelson de Oliveira Santos, de 28 anos, que estava de pé ao lado do carro da empresa que trabalha. Idelson está internado no hospital do subúrbio. O motorista do caminhão foi levado para a delegacia de Periperi e não apresentou a carteira de habilitação. Quais são os crimes que ele cometeu num acidente como esse? Olha, de imediato e caracterizado, a não habilitação não deixa de ser um crime, a lesão corporal por si só, a omissão de socorro, e a gente espera caracterizar a alcoolemia para que a gente possa também incluir mais esse crime em cima dessa pessoa. À tarde, Ivanildo foi encaminhado aqui para o Departamento de Polícia Técnica para fazer o exame de alcoolemia, ou seja, verificar a quantidade de álcool no sangue. Ele veio trazido por policiais e na companhia de um advogado. Mas, segundo informações de funcionários do DPT que preferiram não gravar entrevista, o motorista não pôde fazer o exame porque estava com a guia errada. O Departamento de Polícia Técnica informou que Ivanildo fez o exame no fim da tarde, mas não disse quando o resultado fica pronto. Segundo o médico cardiologista Fábio Vilas Boas, é possível detectar álcool no sangue de uma pessoa até 12 horas depois dela ter bebido, mas os níveis vão caindo com o passar do tempo. Quanto ao estado de saúde do homem atropelado, Idelson Santos, o Hospital do Subúrbio informou que é estável. 2 corpos foram encontrados no litoral sul da Bahia, entre os municípios de Ilhéus e Maraú, e podem ser dos ocupantes do avião bimotor que caiu na região na semana passada com 3 pessoas. Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Aeronáutica recolheram parte do tórax de uma mulher no litoral de Ilhéus. O corpo de um homem foi encontrado em Maraú. Os 2 corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. A polícia investiga se os corpos são de Cáritas Ramos e do viúvo dela, José Ramos, que estavam no avião. Cáritas morreu afogada em Santa Cruz Cabrália e o marido tinha fretado o bimotor para levar o corpo para Brasília. Na semana passada, o corpo do piloto do avião, Joás Cardoso Ribeiro, já tinha sido encontrado. Um posto de saúde da família que atende a 2 bairros do subúrbio de Salvador não está marcando consultas. O mais incrível é o motivo do problema. O computador está quebrado. As consultas e exames nos postos de saúde da família são marcados todo o início do mês. Na unidade de Ilha Amarela, o movimento é grande porque também atende os moradores de Rio Sena, desde que o posto de lá entrou em reforma há 3 anos. Mas quem foi hoje ao posto de Ilha Amarela voltou para casa sem marcação. O motivo estava estampado nos cartazes. Não consegue marcar consulta de jeito nenhum. Eu vim marcar uma consulta com o cardiologista. Não consegui, porque o computador está quebrado há 1 semana. Qual é o posto mais próximo para você tentar marcar a consulta? Ou Terezinha, ou Bariri, ou Tacaranha, ou Irmanduce, ou Avenida 7. Tudo tem que pagar transporte. A Secretaria Municipal da Saúde disse que mandou fazer a manutenção do computador. Enquanto isso, a marcação de exames e consultas deve ser feita pelo Disque Saúde no número 160, das 8 da manhã às 6 da tarde. A seguir, começa a demolição do prédio que corre risco de desabar em Salvador. Até já! Boa noite, o BATV chega agora com as notícias regionais. Movimento intenso e filas longas nos bancos de Vitória da Conquista nesta segunda-feira, 1º de outubro, pós-greve dos bancários. Muita gente precisou de paciência.
No primeiro dia útil do mês, quem precisou resolver pendências bancárias em Vitória da Conquista enfrentou longas filas. Depois da greve dos bancários, que durou 9 dias para os bancos privados e 10 dias para 2 bancos públicos, como foi o caso da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste, muita gente deixou para ir aos bancos nesta segunda-feira. Tinha data de vir. Quando vinha, estava fechado. Aí a promoção abriu para vir hoje, né? Por causa da movimentação grande nos bancos, algumas pessoas preferiram buscar atendimento nas casas lotéricas. Mas também precisaram de paciência. Nesta lotérica, no centro da cidade, a fila alcançou o lado de fora da rua. Em Vitória da Conquista, no total, são 20 agências bancárias. A maior fila foi a da Caixa Econômica Federal, no centro da cidade. Quem não pôde resolver pendências nas lotéricas, precisou esperar. Nós temos tantas coisas para fazer, né? E pegar uma fila dessa quilométrica, mas tem que ser, né? Porque não existe outro banco que resolve o problema de PIS. Um boleto que mandaram para mim que só pode pagar na Caixa Econômica. O que eu vou fazer? Com tanta rede bancária, eu tenho que pagar só na Caixa Econômica. Início de mês também, que está iniciando agora. Aí a maioria das pessoas vem fazer pagamento ou receber, né? Aí atrasa um pouquinho. A Rede Bahia de televisão entra numa nova etapa. A partir desta semana, a TV Sudoeste chega com seu sinal para mais 21 municípios, agora via satélite. Os municípios que a partir de hoje recebem o sinal da TV Sudoeste são Caatiba, Nova Canaã, Iguaí, Bom Jesus da Serra, Mirante, Manuel Vitorino, Irajuba, Brejões, Nova Itarana, Planaltino, Ituaçu, Jussiape, Érico Cardoso, Rio do Pires, Ibipitanga, Boquira, Matina, Carinhanha, Malhada de Pedras, Iuiú e Ibiaçucê. Com a nova área de cobertura, o sinal da TV Sudoeste chega agora para 89 municípios da região, mais de 2.100.000 telespectadores. E uma terça-feira de sol sem possibilidade de chuva em Vitória da Conquista. A temperatura na cidade pode variar entre 14 e 26 graus. A terça-feira será de sol, calor e sem chuva em Nova Canaã. 19 graus é a temperatura mínima e a máxima não deve passar dos 31. O sol predomina também em Maracás, não deve chover. Os termômetros oscilam entre os 14 e os 26 graus. Em instantes, o movimento no Fórum Eleitoral de Vitória da Conquista no fim de semana. Nesta quinta, 11 da noite, acompanhe ao vivo o grande debate entre os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Sob o comando do apresentador Judson Almeida, estarão frente a frente os candidatos Abel Rebouças, do PDT, Edgar Mambranca, do PV, Elkson Soares, do PPS, Guilherme Menezes, do PT e Ezen Guzmán, do PMDB. Não perca nesta quinta, 11 da noite. Um mês depois de interditado, o prédio que corre risco de desabar em Salvador começou a ser demolido. A dona do prédio conseguiu um valor menor do que os R$250 mil do primeiro orçamento e foi buscar o apoio da Associação de Moradores para contratar uma empresa e fazer a demolição. Os operários de uma empresa estão desmontando o prédio de 5 andares da rua Getúlio Vargas. Um desmonte manual. O prédio começou a ceder há cerca de um mês. Condenado pela Defesa Civil, foi isolado, assim como outros 3 imóveis vizinhos, onde vivem 20 famílias que tiveram que sair por causa do risco de desabamento. De acordo com os engenheiros, um andar construído nos últimos meses teria provocado um sobrepeso no imóvel. A negociação para demolir o imóvel já durava um mês entre a prefeitura e a dona do prédio, para decidir quem faria a demolição. Mas todos os prazos venceram. A proprietária do prédio convocou toda a comunidade e a comunidade, entendeu, em conjunto resolveu de tomar essa decisão de nós demolirmos esse prédio e trazermos a paz para a nossa comunidade. É uma área de risco, existe um recalque bastante significativo e que pode vir abaixo, entendeu? E tem que ser erradicado. O método é o método que eles escolheram, provavelmente está sendo processado por uma empresa, que a gente não pode afirmar de forma categórica, nem o nome da empresa, já que não existe identificação dos funcionários.
A SUCOM, órgão responsável por fiscalizar a obra, disse que a notificação determinando a derrubada do prédio dá autorização para a dona do imóvel fazer o serviço. Mas a assessoria do órgão não informou se foi apresentado o nome da empresa responsável, nem o projeto de demolição ou se o trabalho dos operários está sendo fiscalizado. Eleições 2012, os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista começaram a última semana antes das eleições com muitas atividades. Veja a agenda. O candidato Elkson Soares, do PPS, pela manhã visitou Feira Livre, à tarde gravou o programa eleitoral e à noite visita bairros. O candidato do PT, Guilherme Menezes, pela manhã fez reunião com a equipe de campanha, à tarde gravou o programa eleitoral, à noite faz reunião com candidata a vereadora na zona urbana e grava programa eleitoral. O candidato Erzen Guzmão, do PMDB, pela manhã fez reunião com coordenação de campanha e gravou programa de TV. À tarde foi entrevistado por uma emissora de rádio e fez reunião com a comunidade do Arizona de Inhobim. À noite se reúne com professores e alunos do Centro Integrado. Abel Rebouças, candidato do PDT, pela manhã visitou empresas do centro da cidade. À tarde gravou programa eleitoral e fez caminhada nos bairros Jurema e Alegria. À noite participa de reunião com lideranças do judô. E o candidato do PV de Garmão Branca, pela manhã gravou programa eleitoral. À tarde fez carreata em distritos. Agora à noite visita lideranças políticas. E muitas pessoas aproveitaram o fim de semana de funcionamento do Fórum Eleitoral para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Sábado à tarde e movimento no Fórum Eleitoral. Isto não é comum, mas é assim desde julho deste ano. Em período eleitoral, o Fórum realiza plantões nos finais de semana. No sábado é melhor, né? Porque na semana a gente trabalha e não tem tempo de vir aqui, né? Na semana não dá para mim pegar, por causa que eu levo criança na escola e meus filhos estudam. Aí eu vim hoje pegar. Hoje os eleitores vieram ao Fórum Eleitoral à procura de serviços como recebimento de títulos, emissão de certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, pagamento de multa referente a ausências sem justificativa em outras eleições e inclusive o formulário de justificativa para quem não poderá votar no dia 7 de outubro. É um plantão obrigatório, né, em todo o ano eleitoral, exatamente para atender os eleitores que deixam de buscar seu título. Até o dia 27 tivemos emissão de segunda via e os demais serviços necessários, como o pagamento de multas e atendimentos de maneira geral. Eulália encontrou dificuldades para receber o título de eleitor no meio da semana, mas em menos de 15 minutos foi atendida neste sábado. A gente veio aqui dia de quarta-feira, mas estava muito movimentado, aí a gente deixou para vir aqui no final de semana, porque é mais melhor, né? Pouco movimento, então é melhor. O título de eleitor pode ser retirado até um dia antes das eleições, ou seja, até o próximo sábado, dia 6. BATV fica por aqui. Uma boa noite para você.